Direto da redação. Ontem nós divulgamos aqui que a ex-prefeita de São João da Barra, a Francimara Azeredo, ela aderiu à campanha do Garotinho, deixou o Eduardo Paes e anunciou apoio ao Antony Garotinho. Isso depois de ela ter estado com o Eduardo Paes, ter recebido o Eduardo Paes em casa. Nós mostramos as imagens aqui, inclusive a Francimara, que me fugiu a cabeça, ela tava com a camisa do Vasco. Porque Eduardo Paes é vascaíno. Ah, é? Não sabia Eduardo Paes é vascaíno. Ela tá com a camisa do Vasco também. Homenageou ele. Homenageou o time do coração. Não sei se a intenção foi essa, mas homenageou o time do coração e o Eduardo Paes. E o Garotinho comemorou a adesão da Francimara, ela é candidata a deputada estadual. Mas aí no mesmo dia que a gente divulgou isso aqui, o Eduardo Paes ele deu o troco. O Eduardo Paes capturou o DC, o partido Democracia Cristã, que é o partido do vice, que era do vice da chapa do Garotinho, o coronel Venâncio Moreira. E o partido anunciou apoio a Eduardo Paes. Aí você vê o Garotinho do lado da esquerda com a camisa do Brasil, ele tá com o coronel Venâncio Moreira, que era o vice dele. E ao lado tá Eduardo Paes com o Renato Cozzolino, que é presidente do DC regional, que é o homem que manda no partido aqui na Democracia Cristã. E o Renato Cozzolino e o Eduardo Paes, ele gravou um vídeo com o Renato Cozzolino anunciando o apoio. Então o DC desembarcou da candidatura de Garotinho e embarcou na candidatura de Eduardo Paes. O coronel disse o seguinte, que ele não foi avisado, que ele foi pego de surpresa. Pela manhã ele estava lá, o combinado era uma coisa e ao entardecer foi outra. Nossa. O partido deu um cavalo de pau, pulou alambrado pro lado de lá. Então a Francimara pulou pro lado de cá, né, do Garotinho, estou dividindo aqui, fazendo a divisória aqui, botando alambrado, e o Renato Cozzolino pulou pro lado de lá, pro lado contrário. Que loucura, hein? Que jogo, hein? Isso aí vai... Eu creio que vai acontecer, assim, isso é a visão, né? Como é que vai se fazer? Como é que vai se esvaziar a campanha pelo Eduardo Paes? Vai se esvaziar a campanha do Garotinho? Provocando desistências, rupturas internas na campanha do Garotinho, no seio do próprio Republicanos. Porque tem muita gente ali que são cooptáveis, que são vulneráveis a ser atraídos pelo Eduardo Paes. Então, assim, se isso começa a ter um esvaziamento na campanha do Garotinho internamente, vai enfraquecendo. Isso é o que pode ocorrer, uma avaliação, uma leitura, né? E você vai ter um outro elemento ali, que é a pesquisa Genial Quest, que saiu essa semana. E o que me espantou na pesquisa, na espontânea, é o número de indecisos. O que é a pesquisa espontânea e a pesquisa estimulada? A pesquisa espontânea é quando o pesquisador chega para você e pergunta: se a eleição para o governo do estado do Rio de Janeiro fosse hoje, em quem você votaria? Aí a pessoa vai e cita o nome. O Eduardo Paes lidera na espontânea e na estimulada. Essa é estimulada. O cara perguntou, a espontânea. Na estimulada, se a eleição para o governo do estado fosse outra e os candidatos fossem esses, em quem o senhor votaria? Aí o cara sai narrando ali, ele mostra uma relação de nomes e o cara votaria nesse. Escolhe. Na pesquisa estimulada, o Eduardo Paes também lidera. Na espontânea, ele tem 9%. Na estimulada, ele vai para 38%. Mas o que me espantou na espontânea é o número de indecisos. 84% dos 1.200 eleitores entrevistados pelo Instituto Genial Quest, pesquisa que está registrada no TSE, quando questionados em quem votaria sem citar o nome dos candidatos, 84% diz que está indeciso. É muita gente, né? Muita gente supõe uma eleição praticamente assim, ela é em aberto. E Eduardo Paes, as condições estruturais do Eduardo Paes são as melhores. Eduardo Paes, ele tem uma condição estrutural para disputar hoje o governo do estado que é melhor. Ele tem uma aliança com o MDB no estado, ele tem uma vice, ele tem um partido que ele controla esse partido. O Eduardo Paes tem o apoio da prefeitura do Rio de Janeiro, que o prefeito do Rio de Janeiro sucedeu ele, deixou o vice dele lá. O grupo que está lá é do Eduardo Paes. O Eduardo Paes tem a prefeitura de Duque de Caxias, porque o Washington Reis indicou a irmã na chapa do Eduardo Paes. Então, Duque de Caxias, que é um município relevante na Baixada Fluminense, está com o Eduardo Paes. Eu não acredito que Nova Iguaçu vai ficar, o doutor Luizinho vai ficar contra o Eduardo Paes, porque tem interesse dentro, ainda que diga que vai ficar neutro, mas não tem neutralidade nessa história. Se saiu, largou o PL lá, vai ficar em outra história, mas nos bastidores vai trabalhar, porque tem interesse, tem relação com
com a Prefeitura do Rio de Janeiro, ele pessoalmente com o Eduardo Paes tem boa relação. Você tem ali Belfor Roxo não, porque Belfor Roxo é o Canela tá alinhado com o PL no Rio de Janeiro. Uhum. E você também tem o seguinte, o Eduardo Paes com apoio do governo federal, com apoio do PT, com apoio do governo federal. Você tem o Eduardo Paes hoje muito bem estruturado, então, para disputar a eleição. O Garotinho, você tem Garotinho no PR nessa situação que, na minha avaliação, ainda é instável, dado porque ele não tem controle sobre a legenda. Agora mesmo ele perdeu o DC, ele perdeu a democracia, ele perdeu o vice. Já tiraram o vice. Ele tem um adversário ali que é o ex-prefeito de Miguel Pereira, que é o André Português, né? André Português ou André Portugal? Agora Posso olhar aqui ver, pra eu você. não sei se é André Português ou André Portugal. Ele era o adversário de Garotinho internamente no Republicanos. Ele foi preterido porque Garotinho foi o escolhido, foi anunciado como candidato. Não sei o nível de mágoa do André e não sei se ele leva isso até o final no Republicanos apoiando Garotinho. André Português. André Português. Ele era prefeito de Miguel Pereira, mas eu não sei Exatamente. se ele vai ficar dentro do pé, mas se ele sai dali, se ele é o próximo a sair e anunciar um apoio a Eduardo Paes, ele causa uma fissura interna, ele enfraquece internamente a candidatura do Antônio Garotinho. E eu particularmente não confio muito na direção do Republicanos. É cedo ainda para eu te Eu perguntar confio. isso pela experiência sua profissional na área política. Mas você acha que pode haver segundo turno para Pode. governo? Pode. Governo Eduardo estadual? Pode, Eduardo Paes tem teto, outros ele também tem teto. E eu não sei como fica a situação do PL diante das operações policiais. Está se esperando no Rio de Janeiro uma outra grande operação policial. E talvez essa operação policial ela mire alguns parlamentares candidatos à reeleição no PL e alguns candidatos pelo PL. Isso vai enfraquecer muito a nominata do PL. O presidente do TRE declarou ontem, isso me chamou muita atenção, que candidatos políticos, candidatos que estejam sob investigação da polícia, sob envolvimento com crime, essas coisas todas, eles não poderão disputar a eleição. Isso vai barrar um monte de gente. Isso vai ser um negócio, vai Exatamente. barrar um monte de gente. Tem um monte, o Rio de Janeiro está quase todo sob investigação. Então você vai afetar a nominata do PL ali, assim, sobremaneira. E eu não sei como é que fica o Douglas Ruas, e com a candidatura também do Flávio Bolsonaro, definhando a candidatura do Flávio Bolsonaro numa escala, numa decaída. E também sofrendo um esvaziamento. Então, conjunturalmente, hoje, no estado do Rio de Janeiro, as condições até aqui, elas favorecem ao Eduardo Paes. Se vai continuar desse jeito, eu não sei. A persistir Garotinho candidato debatendo com o Eduardo Paes, ele vai provocar um estrago. O Garotinho, ele pode nem ganhar a eleição, mas ele provoca um estrago. Sim. Ele implode uma candidatura de Eduardo Paes, se ele pega tete a tete, frente a frente, se não for contido, ele vai fazer isso. Com certeza. É o Ele- estilo dele, né? A Ele personalidade vai dele. fazer, ele desequilibra o jogo, Uhum. né? Então, a única coisa que a gente pode afirmar em relação ao estado do Rio de Janeiro agora, a eleição, é que nada está definido. As pesquisas refletem isso, que não tem definição nenhuma, tem muita gente indecisa, todo mundo tem teto até aqui. Que a maior parte dos eleitores na pesquisa espontânea estão indecisos. Então tudo isso vai se formar nesse momento aqui, é o campo de aliança. É quem consolida a candidatura, quem consegue manter o time em campo e quem não consegue. O jogo começa para valer a partir do início da propaganda eleitoral, quando os candidatos estão nas ruas, quando começam os debates, aí o jogo Começa a esquentar. Aí o jogo começa para valer. Até aqui o jogo está em aberto. Exatamente. Essa que a gente vai Muita coisa para rolar ainda. rolar. Não, e ontem, assim, eu até recebi aqui uma mensagem aqui do menino. Eu vou ligar para ele, do marido da Francimara, ele ficou chateado porque a gente disse que a Francimara pegou a marca da traição. Não foi aqui nenhuma intenção de ofender ninguém, de falar nisso, mas é apenas fazer uma leitura do jogo eleitoral, né? Eu vou dizer o que Renato Cozzolino fez com o Garotinho, agora foi o que? Até então o DC tinha um vice indicava o vice do Garotinho. Agora Renato Cozzolino pula pro Eduardo Paes. Ele fez o quê? Pulou alambrado, não pulou? Exatamente. Traiu, não traiu? Sim. Você Mas tem isso não é o que a gente combinado falou, foi o que compromisso. nós vimos, foram as Foi o que nós imagens. vimos, não foi assim, não foi intenção, nada disso. É uma leitura A apenas de gente só cenário. ilustrou. E acha até que faz parte do jogo. Sim. Faz parte do jogo.
As questões locais para quem vai disputar a eleição em 2028, elas estão no tabuleiro. E as pessoas elas vão fazer as escolhas dela nesse momento, muitas vezes já de olho no tabuleiro em 2028. Então isso é legítimo. Isso é óbvio. Tem as peculiaridades locais. Mas leitura política, leitura de ambiente eleitoral vai dar nisso. Alguém sempre vai ficar chateado, sempre vai ficar magoado, né? Mas o repórter vai ter que ler. Mas exatamente. Vai ter que ler o que está escrito. Mas eles Tem são as jeito, não. notícias, nós só informamos as pessoas. Eles que fazem o acontecer a situação. Não foi, não tem, mas sem intenção, foi sem intenção nenhuma, que é engraçado. As puladas de alambrado pra lá e pra cá agora, isso as puladas de alambrado, o cara cochear, tá cocheando, tá aqui, daqui a pouco tá colar. Exatamente. Isso aí vai ficando. Faz parte do jogo. Faz parte.